Boa tarde, meus alunos. Sejam bem-vindos à nossa aula de curso de espanhol nível intermediário. Tá. Já nós aprendimos na aula passada sobre fatos recentes, que eram chamados como acontecimentos recentes ou hechos recentes. Esse slide na aula passada tratava sobre o tempo verbal do presente, que falamos frases que ocorrem no presente em nossa vida cotidiana. Tá? Hoje nós vamos falar sobre fatos passados, dizer, hechos passados ou acontecimentos passados ou anteriores. Então, hoje nós vamos continuar no tempo verbal passado. Então, vamos a conhecer a eles, como eles são desenvolvidos na área de falar no modo passado em espanhol. Então, preste atenção nestes slides e observem o exemplo de cada um deles. Então, comecemos. Tá. Como usar o pretérito imperfeito em espanhol? Então, o pretérito imperfeito é conhecido como fatos passados. Se fala do acontecimento passado. O que você acha dar um passo no seu estudo do espanhol e descobrir como usar o pretérito imperfeito. Esse tempo verbal se refere àqueles fatos ou hechos, que se fala em espanhol, ou acontecimento que ocorreu no passado, mas que não foram completamente terminados, expressando-se assim no dia da continuidade. Tá? A regra do tempo verbal, do pretérito imperfeito, fala que essas são frases ocorridas no passado que ainda não é terminado. Então, nós vamos descobrir como usar eles. Quando usar o pretérito imperfeito ou imperfeito. Como foi dito de forma breve, na introdução deste texto, o pretérito imperfeito demonstra ações no passado que não foram terminadas. Exatamente. Eles são frases que ocorrem no passado, mas ainda não sido concluída de uma maneira correta. Ele pode aparecer em sentenças de várias ideologias da língua. Pode aparecer em qualquer parte, pode ser um verbo, de estar, de ser. Então, vamos conhecer alguns deles. Hora e idade. Tá. Quando nós vamos usar o pretérito imperfeito, fala que são hechos no passado. Pode falar de uma ideia da idade, usando a sentença que informa a hora ou idade e o fato que ocorreu acontecer. A hora e idade é como se dia de aniversário ou hora. Já passou uma hora que não ha chegado. Ayer foi tal hora. Então, falaria acontecimento da hora ou idade da pessoa. Por exemplo, ayer eu tinha 15, hoje tenho 16. Então, falaria desse jeito. Ou ayer tinha 19, agora tenho 20. Falando de um tempo passado. Por exemplo, uma frase. Era 7 da noite quando chegaram. Era 7 da noite quando chegaram. Então, ele está falando um tempo, que seria a hora que passou no passado, que ele está falando que era 7 da noite quando chegaram. Ele está falando que já passaram essas horas. Fatos durativos. Esses fatos durativos é relato de algo sem especificar o início ou o fim dele. Bem sei, Carlos chorava muito. Quando nós falamos o verbo chorar, que é este verbo chorar? Ele está falando de uma maneira já passada. Carlos chorava muito. Carlos chorava muito. Está falando de um tempo
passado, que se uma identificação tem um fim. Então, se você está falando um acontecimento de algo, de um colega ou algo que aconteceu de um amigo, etc. Depende das ocasiões. Fatos repetidos ou habituais. Relatos de coisas que ocorrem repetidas vezes ou com frequentemente no passado. Por exemplo, eu sempre ia à praia com minha família. Eu sempre ia à praia. Quando fala, eu ia, a palavra do verbo ir. Está falando acontecimento que realmente passava de uma maneira frequente, só que parado. É o que está falando. Eu sempre ia à praia com minha família. Sempre ia. Então, ele está falando que no passado, sua família sempre ia na praia, pero um momento cortaram. Por isso, ele está falando no momento passado. Então, esses são alguns momentos que você pode usar como fontes de usar o pretérito imperfeito, que seria fatos recentes. Então, vamos a começar com as regras. No outro slide do verbo presente, do tempo verbal, falavam sobre as mesmas conjugações, dual, do ir e tal. Por exemplo, na aula de hoje, que é pretérito imperfeito, que são acontecimentos do passado, fala que o verbo é terminado em A. Como você pode ter percebido nos exemplos anteriores, os verbos estão exatamente. É o mais importante de cada um. São os verbos. Você vai trabalhar em todas as áreas dos verbos de uma maneira, tanto no presente, passado ou futuro. Hoje nós vamos aprender de maneira passada. Por isso fala aqui, os verbos sofrem alterações, exatamente, quando aparecem no pretérito imperfeito ou qualquer alteração, tanto no presente, no passado ou no futuro. Aqui fala que abaixo vemos algumas conjugações do verbo amar. Tá? Olhe este verbo. Aqui está falando que o pretérito perfeito fala que são verbos usados que sofrem algumas alterações. Por exemplo, o verbo amar. Para mostrar a mudança em cada um dos casos. Então, o verbo amar é o principal, somente ele que vai ser alterado, só o verbo. Por quê? Porque ele cambia sua forma de entendimento. Dependendo como é os pronomes pessoais, ele vai mudando ou alterando sua conjugação. Por exemplo, fala aqui, eu amava. Você está falando que você amava muito tempo atrás, não no presente. Porque se seria no presente, falaria deste jeito, eu amo. Mas aqui neste caso está falando de maneira passada. Eu amava, tu amavas, ele, ela amava, nós amávamos, vosotros amávais, eles ou elas amavam. Tá? Essa é a forma de jeito de falar no passado. Se seria no presente, que eu expliquei isso na maneira, falaria desse jeito. Eu amo, tu amas, ele, ela amam, nós amamos. Então, seria do jeito. E como você falaria de maneira futura? O maneira futura do verbo amar seria do jeito. Eu amarei. Tu amarás. Ele, ela, amaremos. Então, esse seria no maneira, no futuro. Então, eu estou explicando cada um deles como seria, porque é importante que vocês tenham um entendimento não só de cada um de que eu sou moço no verbo, eu também tenho que explicar cada um, tanto no presente, no passado e no futuro, para que você olhe a diferença de cada um deles. Então, é importante que vocês estudem cada uma das conjugações do verbo amar, porque como eu falei, os verbos não todos são iguais. Eles não têm uma regra a seguir. Por quê? Dependendo do tempo, que nós estamos falando do tempo verbal, e o pronome, eles mudam sua natureza para a seguir
com estes verbos, por exemplo, verbos que terminam em ar, você já sabe que o jeito seria deste jeito, que você olha aqui. Por quê? Amar termina com ar, entende? Então, seguimos com a aula anterior. Todos os verbos que terminam em ar sofrem as mesmas alterações, exatamente. Você vai olhar todos os verbos que terminam em ar sofrem as mesmas alterações que vimos em cima. Confira a frase com outros termos ou termos. Eu estudiaba en la misma escola que mis primos. Eu estudava na mesma escola que meus primos. Tá? O verbo ali é de estudar e ele termina com ar. Então, seria deste jeito. Eu estudava. E no verbo no futuro seria eu estudaré. E na parte no presente, eu estudo. Então, lembre-se de cada um deles. Miranda jogava futebol quando jovem. Miranda jogava futebol quando era jovem. Jogar, o verbo jogava, é do verbo jogar e ele termina com ar ao final. Jogar. Então, seria desse término. Por exemplo, se você olha, jogava, no mesmo jeito que seria aqui, amava, termina como quase no mesmo. Aí você se pode guiar. Dizer, você olha como ele está terminando. Jogar, a palavra jogar. Intentem como que apagar a R e coloca o B, que no mesmo acontece aqui, que é a palavra amar, que amava, eles apagam o R e colocam o V e A. Seria amava, jogavam quando jovem. Garcia comprava, que seria o verbo de comprar, pastel a los sábados. Garcia comprava bolo aos sábados. Aí você pode ter olhado uma gramática dela. Se você olha, eles quase têm o mesmo conjugação de cada uma delas. Por exemplo, é a parte aqui, eles só pagaram uma rede no final e colocam na veia, que seria comprar. Então, intente seguir esses pequenos detalhes para que você possa desenvolver uma frase completa com um bom entendimento. Para é importante, a forma que você estude sua conjugação e olhar se você a feito da maneira correta. Se você olha, ela termina de um jeito igual. Se você só precisa pagar um R no final e colocar um BIA. Jogava, comprava. Então, outro exemplo seria a parte do amar. Se eu coloco aqui, que é amar, eu pago a R e eu colocaria um MA, que seria eu amava. Tu amavas. Ela ou ela amava. Então, se você olha, eles quase terminam do mesmo conjugação e no mesmo jeito aqui. O verbo jogar, ele termina com LA. Você apaga o R e coloca o LA. Então, essa é uma dica para que você consiga entender um pouquinho melhor como você vai desenvolver. Como eu falei, em uma forma, olhe determinadamente se ele está escrito de uma maneira correta. Então, seguimos. O verbo terminal em E. Já nos verbos terminam em E, as terminações sofrem diferentes mudanças. Então, veja o exemplo do verbo tener, que seria no português no mesmo jeito como o perfeito indefinido, como na maneira presente do verbo tener. Ela sofre umas pouquinhas alterações. Então, vamos a falar de maneira passada. Eu tinha, tu tenías, ella ou ella tenía, nosotros teníamos, vosotros teníais, ellas tenían. Tá. Para essa regra, deve ser aplicada a todos os verbos em E, exceto para ser e ver.
Por isso não são irregulares. Confia em você. Se ele está falando que você, de palavra tinha, você só precisa apagar o arreio, dependendo, do mesmo jeito, e colocar uma A. Ia, e se colocar, pagar o tener e copiar y ia, ¿qué sería? Tenía, tenías, tenía, teníamos. Então, sigam esses pequenos entendimentos da regra gramatical. Então, no quadro ao lado, fala que todas as regras devem ser aplicadas no termo ele. Todas as regras, exceto para ser o verbo ser, que eu falei, o verbo ser não leva esse colocar esse vocal, que seria ia. Por quê? Se seria o verbo ser na parte do passado, seria um pouco distinto. E o verbo ver, pois não, são irregulares, confirmem sempre. Então, procurem olhar como eles estão escritos para que você olhe. Aqui ele está falando, se você pode entender, que eles não usam o tener, estar, letra, então só usa o e o a. Pero como de igual forma, olhe bem, estude bem, para que você consiga fazer um desenvolvimento da frase melhor. Então, já nós aprendemos o término er e no a. Então, seguimos com os exemplos. Cuando un chico hacía muchas bromas con mis amigos. Cuando un chico hacía muchas bromas con mis amigos. Cuando un chico. Quando está falando quando, ele já está falando de uma maneira passada. Ele não está falando de uma maneira presente nem futuro. Ele está passando quando, como quando tempo atrás. También se falaría, el tiempo de antes, él jugaba, hacía muchas bromas con nosotros. Entonces, vamos a seguir una regla, no me chica, como ele fala. Quando um chico hacía muchas bromas com meus amigos. Quando uma criança, eu fazia muitas brincadeiras com meus amigos. Jorge aprendía inglés en la escuela. ¿Cuál es el verbo? O aprender. Que ele termina no er. Ellos corrían por la calle. Eles corriam pela rua. Onde o verbo, a palavra correr, ele termina no e e er. Só precisa colocar ir. Igualito da palavra hacía. Que a palavra hacía é do hacer, de fazer. A palavra de hacer é de fazer. O verbo gesto. Pero ya conforme cuando ele está falando também de uma maneira passada, pero o verbo é hacer. E ele termina no ia. E só colocaram, apagaram esse sistema de ali e colocaram vocal ia. Como eu falei, siga no mesmo jeito como eles são escritos. Porque se você, segundo a regra gramatical é deste jeito. Pero quando você leia, vai ficando claro. Então, é muito importante que você leia como ele está escrito. Então, vamos agora para o verbo terminados em ir. O verbo terminado em ir sofre alterações nas últimas letras. Sofre alteração. Em todas, vou falar disso. Em todas, nas últimas letras, elas sofrem alteração. Em estas letras últimas. O caso não aplica do verbo ir. Já ele cambia. Ele está falando que no verbo terminado em ir não sofre alteração na última, pois ele é irregular. Então, se nós olharmos, todas, tanto no verbo no verbo elas sofrem alteração unicamente na parte final. É onde você precisa cambiar, não na parte da frente, na parte no final. Pero, quando ele está falando do verbo ir, ele fala que ela não sofre essa alteração porque ela é um verbo irregular, já é aí cá. Então, abaixo usaremos o verbo decir.
ele termina no ir, não? Que seria no português dizer. Como base para que você compreenda como devem ser feitas as mudanças. Então, nós vamos olhar como seriam mudanças no término do verbo ir. Yo decía, tú decías, él, ella decía, nosotros decíamos, vosotros decíais, ellos decían. Então, o verbo decir, se você olha, ele se cambia bastante e não muda a partir de atrás. Ela sigue na mesma regra de algumas alterações, sigue no mesmo na parte final, pero em cambio de aqui já é distinto, não é igual. Então, por essa razão que você precisa estudar cada um desses verbos, incluindo o verbo regular. Então, ela é o verbo regular. Agora acompanhe alguns exemplos com verbos terminados em vivíamos em uma casa com 2 pisos. Vivíamos em uma casa de 2 pisos. Onde está o verbo de vivir? Ela termina no ir. Ya ele cambia. Vivíamos. No es como la otra. En una casa de 2 pisos. A los miércoles, mis abuelos venían buscarme. Às quartas-feiras, meus avós vinham em buscar. Então, onde o verbo de venir, que é venir? Aqui, onde ele está tendo uma mudança. Venir termina no IR. Então, ele está falando venia no tempo passado. Elas saliam sempre juntas. Saliam é o verbo de salir. E eles terminam no ir ao final. Então, você só precisa estudar como elas são desenvolvidas e lembrar que elas só sofrem alteração nas últimas frases, exceto o verbo ir. Verbos irregulares. Por fim, mas não menos importante, chegamos aos verbos irregulares. No pretérito imperfeito. Apenas 3. Então, nós vamos aprender 3. Termos são classificados como irregulares e sofrem alteração significativas de sua forma. São ele de ir, que nós falamos, do ser e do ver. Abaixo colocamos algumas conjugações corretas e em seguida alguns exemplos. Acompanhe. Então, aqui ele está falando que o verbo irregular está dividido. Vamos falar de uma maneira mais complexa. O pretérito imperfeito tem suas conjugações gregas, que seriam estas. Suas conjugações, que seriam o verbo terminado em ar, o verbo terminado em er e os verbos irregulares. São 3, que são ir, ser e ver. Como seria o verbo ir? É quando vocês vai ou iam. Por exemplo, do verbo ir, aqui, yo iba, tú ibas, él, ella iba, nosotros íbamos, vosotras ibais, ellos ibais. Se você olha bem, a alteração do verbo ir não tem uma alteração, como na parte de cima. Ela está falando que ela sofre alteração no final do verbo. Em este caso, não. Ela muda completamente. Em vez de levar um eje, ela leva um VA. Ibas, tú ibas, ella iba. E sim, seguramente. Do verbo ser, aqui, seria yo era, tú eras, él, ella era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos y ellas éramos. Se você olha, o verbo irregular não sofre alteração na última frase. Ela sofre alteração de uma maneira complexa, completa.
Não é como essa roupa que você pode olhar e tem um entendimento melhor. Que olha que aqui sua alteração sofre na parte do final da frase. Em este caso, não, quando se trata de verbos irregulares. Agora do verbo ver. Eu veía, tú veías, él, ella veía, nosotros veíamos, vosotros veáis, ellos, ellas veían. Por ejemplo, ahora vamos a hacer eso. Yo iba al colegio de bicicleta. Eu ia ao colégio de bicicleta. Nosotros éramos muy amigos. Nós éramos muitos amigos. Ellas veían a las personas en el parque por las tardes. Elas viam as pessoas no parque essa tarde. Então, em este caso, você precisa ter este entendimento. Que os verbos que são irregulares, eles não sofrem uma alteração na última verbo, na última frase do verbo. Elas sofrem uma alteração completa dependendo de como é o pronome pessoal de cada uma delas. E não todas são iguais, como o desta parte. Eles têm quase uma regra onde você pode ter um dicho entendimento. Por exemplo, o verbo ter, terminado em er, tener, ele tem mudança na última frase, e por isso aqui só se coloca ia, tenías, teníamos, dependendo. Essa sequência que nós podemos entender. Em caso do verbo irregular, são quase distintos. Mas se você olha de uma maneira melhor, são bastante términos de conjugações, tirando os irregulares, juntando, melhor dito. Porque, se você olha, está o verbo ser, o verbo ver, o verbo ir, de tener, de estar, de trabalhar, e que tem uma grande variedade de verbos que são usados. Então, você precisa olhar como eles são trabalhados de cada uma deles. Então, e em conclusão, como podemos compreender hoje, o uso do pretérito imperfeito em espanhol não é tão difícil. Realmente não é tão difícil. Por quê? Porque já você tem uma base dependendo das conjugações e olhando como elas são alteradas cada uma delas. E não cambia, porque só cambia o verbo, se você olhar bem. O que cambia só é o verbo, não a outra frase em si. O pronome seria igual e o complemento da frase seria igual. Só cambia o verbo, tanto se não for no passado, no futuro, no presente. Só essa parte pequena cambia. Por isso, se considera que não é tão difícil, dependendo. Mas você precisa ter atenção, exatamente. Para você não se acha difícil de desenvolver essa frase, cambiar a retração no verbo na maneira, no passado, você precisa prestar demais atenção para não se confundir com os verbos regulares e com os irregulares, exatamente. E não se esqueça de praticar muito. Exato. Você precisa de praticar tanto na escritura como na fala. Se quer mais dicas para arrasar no espanhol, exatamente. Porque isso ajuda muito na vida cotidiana, porque na frase é continuamente usada. Porque quando você vai em Espanha, fala, eu ayer iba a tu casa. Ou, eu era amigo de ella muchos años atrás. Então, ocasiões ocorrem no passado e que ele faz uma importância para o estudo da língua espanhola, aprendendo cada um do seu tempo verbal. Já nós estudamos na maneira presente e passado, e na maneira futura, eu deixarei uns exemplos depois. Por quê? Eu quero ir cada um despacio e devagar. Já nós aprendemos como seria no verbo passado. O que seria parte do passado? Ele fala que só sofre uma retenção no último verbo.
dependendo da conjugação dela. O verbo terminado em er, que seria tener, que eu tenía, tu tenás, coisas assim. Pero, de igual forma, você precisa estudar muito e faz a regra como eu falei com vocês. Se você olha, apaga a letra do tener, a parte do final, er, e colocam, tanto se for adverbial, ou a parte do amar, que termina o A. Eles apagam a letra A e colocam uma adverbial final. E seria como, eu amava, tu amavas, ele e ele amavam. Então, isso chega, vocês poderiam ter uma conexão para que você possa desenvolver cada uma delas. Por igual forma, intente fazer você sozinho mesmo, usando essa regra. E depois olhem se ela está escrita de uma maneira correta. Então, muito obrigada porque você estava aqui presente e ha prestado atenção nesta aula. Estude também de maneira presente, porque é algo que se usa de maneira continuada, incluindo este slide. Muito obrigada. Até na próxima aula.